Olá, boa noite. Deixa eu só fixar aqui o tema. Sejam todas bem-vindas. Tá todo mundo me ouvindo? Consegui. Estão todos me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, Cristiano, meu amigo. Que prazer te ter aqui, querido. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Lu. Boa noite, Lili. Boa noite, Elaine. Boa noite, Daniele, aluna, tudo bem? Boa noite, Daniela. Oi, Daniele. Tudo bom, querida? Valquíria, boa noite. Silvia. Rosane, boa noite. Ana Rita. Estamos aguardando aqui mais uns instantes para minha convidada de hoje especial, a Bia Rafaeli, especialista em design biofílico, entrar. Completando aí esse ciclo de lives com convidados especiais, onde a gente falou de diversos temas super interessantes. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cris. Ah, ela já tá aqui. A Bia já entrou. Eu vou então chamar ela pra gente começar aqui a nossa live. Hoje a gente vai estar falando com a Bia Rafaeli, né? Como eu falei, especialista em design biofílico. A gente vai estar falando de casas saudáveis com biofilia, que é um tema super interessante, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Deixa eu chamar a Bia aqui. Já chamei a Bia. Aguardar. Olá, boa noite. Oi, Tudo Bia. bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada aí por ter aceitado o convite para a gente estar aqui batendo esse Eu que papo. agradeço. Obrigada pela sua disponibilidade. Todo mundo aqui ansioso esperando pelo dia dessa live, desse tema tão gostoso e que está tão em alta, né, Bia, nesse momento. Verdade, verdade. Nunca a natureza foi tão importante em nossas vidas, né? Mais do que nunca, Sim, agora com isso tudo que a gente está vivendo, é o que está ainda dando sustentação às pessoas, né? é verdade. Essa pandemia acelerou, eu acho, esse processo, né, de reconexão das pessoas com a natureza. Eu acho que a maioria está questionando a relação da sua casa, principalmente, com a natureza, né, e sentindo falta desse contato tão essencial para a nossa saúde, para a nossa vida. Pois é, e aí as pessoas querem trazer a natureza para dentro e não sabem muito como fazer, né? Então, por isso eu tive essa ideia de estar chamando você. Se você quiser, pode se apresentar, que é uma super referência aí na área de design biofílico, para a gente estar ensinando aqui para as pessoas um pouquinho como fazer isso. Fica à vontade, Bia. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com você conversando. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Rafaeli Casaccia, eu sou arquiteta e urbanista de formação, especialista em design biofílico. Então, hoje o meu trabalho ele é voltado para outros profissionais que queiram aprender o design biofílico, a biofilia, aplicar na sua vida e nos seus projetos aí. Então, todos aqueles profissionais que planejam algum ambiente, como design de interiores, arquitetos, paisagistas, né, engenheiros,
e tem até biólogos, botânicos no meu curso. Eu ensino o conceito do design biofílico com profundidade, né, que vai muito além do que a gente encontra aí, né, nas redes de internet, e aplicar esse conceito na prática. Então, existem algumas estratégias, alguns princípios, e aí eu ensino esses profissionais para difundir e irradiar aí o design biofílico, que é tão importante para as nossas vidas, e quanto mais pessoas puderem aplicar isso nos nossos ambientes, melhor, mais qualidade de vida nós teremos, mais saúde, mais bem-estar. Menos pessoas doentes, né? Essa é a nossa missão, tentar minimizar aí esse percentual, né? Que só tem aumentado, né? Exatamente. E aí, quando eu falo saúde, eu gosto de ressaltar, saúde é um bem-estar completo, bem-estar físico, mental e social, né? Não é só essa ausência de doença que às vezes a gente acha, não tenho nenhuma doença, estou saudável, e muitas vezes não, né? Existem problemas aí de ansiedade, depressão, então a gente precisa ter saúde completa. Exatamente, você falou tudo, incorporando a parte emocional, né? A parte sentimental, então a cabeça, né, tem Exato. que estar boa, porque às vezes não tem nada fisiológico, mas a cabeça não está boa, né? Não tá boa, exatamente. Então, Bia, eu queria saber que você me contasse um pouquinho da sua história, né? Como é que foi, o que é, né, biofilia, o que é design biofílico, para as pessoas aqui que ainda não sabem entenderem um pouquinho. Maravilha. Então, para quem nunca ouviu falar, biofilia é um termo que vem das palavras gregas bios, que significa vida, e filia, que significa amor. Então, literalmente, é amor à vida. Amor pela natureza, amor pelos outros seres vivos. Esse conceito, ele surgiu pela primeira vez em 1964, por um psicanalista alemão, quando falou do amor à vida em oposição ao amor à morte. Mas somente 20 anos depois que esse termo ele foi difundido, e por um biólogo americano chamado Edward Wilson, onde ele definiu a teoria da biofilia, que é essa nossa conexão inata com a natureza e que é essencial para a nossa saúde física, mental e para o nosso bem-estar. Então, ele difundiu esse conceito 20 anos depois, né, através do livro que ele lançou, Biofilia, com o título Biofilia, falando dessa teoria. Uhum. E em 2005, esse conceito ele então foi trazido para o design, para os nossos ambientes construídos, por um ecologista americano chamado Stephen Keller, que sentiu essa necessidade de reconectar esse nosso novo habitat, onde a gente passa aí cerca de 90% do nosso tempo diário, de reconectar esses ambientes com a natureza. Então, Stephen Keller definiu o design biofílico como resgatar, trazer a experiência benéfica da natureza para os nossos ambientes construídos. Perfeito. Pois é, porque a gente sabe o quão importante é, né? Mas as pessoas têm aí essa dificuldade de como estar implementando isso, né? E essa foi a grande descoberta do Stephen, como trazer isso para a nossa realidade, para os nossos ambientes, sejam residenciais, sejam corporativos, para poder estar realmente trazendo esses benefícios para dentro dos espaços fechados, né? Exatamente. Algo que a gente nunca deveria ter se separado, né, perdido, mas eu acho que essa nossa rápida urbanização, essa crescente tecnologia e essa nossa visão de que para ter progresso, para ter desenvolvimento, nós precisávamos dominar a natureza, né? Enquanto a gente precisava perceber que nós fazemos parte da natureza. Nós somos natureza. Se a gente olhar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, todo ele se deu no mundo natural. Então, nós fomos criados na natureza, a nossa percepção de espaço, a nossa mente, o nosso corpo, tudo isso foi moldado na natureza e nós fazemos parte disso. Então, o nosso ritmo circadiano depende da variação de claro e escuro, né? A gente foi uma resposta, o nosso organismo foi uma resposta de adaptação ao meio.
Então, quando a gente entende isso, quando a gente tem essa visão que a gente precisa da natureza para viver, para ter uma saúde, uma qualidade de vida, a gente começa a pensar em urbanizar e em criar esses ambientes de forma colaborativa, de forma cooperativa com a natureza, que é essa visão que a gente precisa mudar. Né? Eu sempre falo, na verdade, é uma mudança de paradigma e de construção, de planejamento, porque a gente precisa mudar a nossa visão de vida. Quando a gente entende que todos os seres são importantes, que o ser humano não é o centro do universo e que para tudo funcionar equilibradamente, tem um sentido, né? Todos os ecossistemas, eles funcionam de acordo com um equilíbrio e a gente precisa entender que todos importam e a gente precisa criar isso e planejar em colaboração com a natureza. É, esse caminho de volta, né? Que a gente foi. A tecnologia é algo que a gente não tem como controlar, então ela vai nos levando a um caminho meio que sem volta, e de repente, né, a humanidade se deu conta de que agora a gente tem que fazer o caminho inverso, né? A gente tem que tentar trazer isso de volta, que a gente acabou se distanciando e agora a gente está vendo o quanto que isso está prejudicando a nossa saúde, né? Então vamos tentar trazer isso de volta, associando, né, com o avanço da tecnologia, que a gente não tem muito como frear isso, mas como é que a gente conecta os dois, né, para a gente conseguir se adaptar hoje da melhor forma. É isso, é esse equilíbrio, porque eu sempre falo, não é a gente voltar para a floresta, né? Não é a gente viver lá no meio do mato, né? Não é isso, né? Essa apologia. A gente precisa achar um equilíbrio. A gente não freia a tecnologia, mas a gente pode controlar, né? A gente pode trazer ela para o nosso benefício, em nosso benefício. A gente não pode deixar que a tecnologia nos domine, né? A nossa vida aí. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio, o quanto a gente precisa da natureza e como a gente pode proporcionar essa reconexão também através da tecnologia. Né? Quando a gente usa aí placas fotovoltaicas para captar energia solar, ou tecnologias aí para captar água da chuva, reaproveitar, fazer filtragem das águas cinzas, a gente está utilizando tecnologia, mas em colaboração com a natureza. Então, quando a gente pensa junto, né, quando a gente utiliza esses sistemas, esses processos naturais, esse é o caminho. Esse é o caminho para nós termos saúde e para a gente proporcionar saúde para o planeta. Perfeito, exatamente. E como é que foi esse seu encontro aí com o Design Biofilho? Como é que isso surgiu para você? Eu sempre falo que foi um encontro de propósito, né? Então, eu já estava Começou lá em 2015, meus questionamentos. Eu queria alinhar meu propósito de vida ao meu propósito profissional. Comigo então, também. eu sempre fui... Que bacana. Foi em 2015? Foi em 2015. É porque essa data é um marco para todo mundo. Quando eu começo a falar, todo mundo teve um processo nessa época que minha vida de meio que expansão. para baixo. Eu acho que faz parte justamente desse momento que a gente está vivendo, de estar entrando na nova era. Foi um ano em que realmente as pessoas foram chamadas a se conectar com o seu propósito, né? Foi, com a sua essência, com a sua verdade, é verdade isso. E que bacana, muito bacana saber disso, porque é mais um encontro onde eu vejo que a outra pessoa também está nesse processo. Pessoas que têm o mesmo propósito, o universo se encarrega de ir juntando, para que a gente juntas possa crescer esse movimento, crescer essa força e ajudar mais pessoas, né? É verdade, que vibram na mesma energia. Não, e aí foi essa busca. Maravilha. Começou em 2015 essa expansão aí de consciência, né, esses questionamentos, e eu queria alinhar, então, meu propósito profissional, meu propósito de vida, eu sempre fui uma pessoa preocupada com a minha saúde, com o meu bem-estar. E aí, desde praticar yoga, praticar meditação, me alimentar de alimentos naturais, né, praticar exercícios, trabalhar minha espiritualidade. E, de alguma forma, eu queria levar essa saúde, esse bem-estar para as pessoas através do meu trabalho, arquitetura, e eu não estava encontrando. Eu estava bem desanimada, assim, com a arquitetura. Pecinha do quebra-cabeça para tudo se encaixar, né?
Faltava. Eu estava achando assim, não é arquitetura, muito preocupada com estética, com tendência, com luxo, né? Replicando aí soluções, muitas vezes sem entender por que que a gente está copiando. E aí comecei, e aí foi uma busca de autoconhecimento com conhecimento. Então fui atrás de diversos cursos, comecei pelo curso de construções sustentáveis, muito bom o curso, mas ainda falava muito de aproveitar os recursos naturais da melhor maneira e de melhorar a eficiência energética de uma edificação, mas nem sempre com foco na saúde e no bem-estar das pessoas. Às vezes essa eficiência energética era melhorada vedando, né, as fachadas ali com vidros e utilizando tecnologia. E aí não estava preocupada com a saúde. Então eu estava nessa busca. Nessa época, eu comecei a trabalhar numa empresa, em 2016, de infraestrutura verde, de telhados verdes, paredes verdes, de tratamento das águas de maneira biológica. E foi nessa empresa que, pela primeira vez, eu entrei em contato com design biofílico. Então, foi através de um artigo em inglês na internet, onde o diretor dessa empresa já me conhecia, ele me mostrou e falou, eu acho que isso aqui tem a ver contigo. E aí, quando eu li, né, quando eu vi, nossa, tudo que eu sempre procurei tem um nome, se chama design biofílico. Foi Eu o meu preciso encontro, saber mais. a sensação, não sei se aconteceu com você, mas quando eu ouvi o nome Design Therapy, foi um encontro, era o que eu estava buscando, era o que eu estava perguntando, a sensação física que eu tive. Sabe quando você se arrepia toda, dos pés até o último fio de cabelo, e você sente o corpo esquentando, e você sente uma emoção que você fala, é isso? É isso. É isso. E aquilo que você procura também está procurando você. Então, a hora que a gente se abre e vai atrás, o universo conspira aí para que as duas coisas se unam. E aí, a partir dali, eu fui para a internet procurar referências do design biofílico, né, nomes, bibliografias, e eu não encontrei nada aqui no Brasil. Então, tudo era de fora, a maioria era dos Estados Unidos, Londres, e as bibliografias, a maioria em inglês. E aí, nessa busca, encontrei a arquiteta americana Elizabeth Calabrese, que ela era uma líder internacional no design biofílico, ela tinha trabalhado com o pioneiro do design biofílico, Stephen Keller, ela escreveu um artigo junto com ele, e ela também ensinava outros profissionais a aprenderem o design biofílico. Aí eu pensei, nossa, é com ela que eu preciso me conectar, né? E aí eu enviei para ela uma mensagem sem muita pretensão na época, lá em 2016, pelo LinkedIn, e ela me respondeu. E aí, a partir dali, a gente começou a conversar, se aproximar, nós fizemos videoconferências. E em 2018, ela me convidou para trabalhar junto com ela no workshop de design biofílico em Nova York, numa conferência que chama Seeds Alive, que é uma conferência justamente de soluções para cidades, né, de tratar as cidades de maneira biológica, e nesse caso era Nova York. E aí, dessa conferência, eu pude ter contato com diversas outras pessoas da área, conversei com o Bill Browning também, para quem não sabe, ele tem uma empresa de consultoria, onde ele faz muitas pesquisas em design biofílico, e pude trazer muito conhecimento e esse workshop de design biofílico para o Brasil. E a partir dali eu encontrei o meu propósito, né? Consegui alinhar meu propósito de vida, meu propósito profissional e a inspirar outras pessoas aí, né? Resgatando esse amor à vida dentro de cada um e compartilhando esse conhecimento que eu sou apaixonada. Pois é, foi mais ou menos esse processo que aconteceu comigo quando eu vi também a primeira vez a palavra design therapy, porque eu me conectei e falei, gente, eu preciso aprender isso. E surgiu em Milão e também não tinha nada aqui no Brasil, né? Então eu também fui para lá, fui estudar lá no Instituto Marangoni, que hoje é a maior escola de design no mundo, né? Então eu pude ter contato com profissionais lá fora e conhecer projetos internacionais de grandes profissionais da área e a gente vê, nossa, como é diferente a visão lá fora, algo que já é natural e que já é implantado há muito tempo e que aqui no Brasil não existia, né? Então, naturalmente, a gente volta com essa vontade de eu preciso levar isso para o Brasil de qualquer jeito, eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso compartilhar, não é?
eu preciso falar para a maioria das pessoas, para os outros profissionais, eles precisam saber que existe um caminho aí de saúde, de bem-estar e de reconexão, né, das pessoas com a natureza. E era bem esse sentimento. Então, por isso que eu escolhi trazer esse conceito e proporcionar esse conhecimento para os outros profissionais, né? Não ficar comigo, só eu aplicando ali nos meus projetos. Eu acho que quanto mais a gente compartilhar esses conhecimentos, mais a gente vai proporcionar um mundo melhor aí para todas as pessoas, né? Com certeza. É isso que eu Né? acredito. A energia tem que circular, né? Quanto mais você Sim. dá o seu melhor, mais retorna. Então, vai contagiando todo mundo e vai circulando e vai todo mundo se beneficiando. Isso aqui que é o grande bacana, né? E como é que pode ser, vamos falar aqui para as pessoas, como é que a gente pode estar aplicando, né, o design biofílico, que está todo mundo aqui querendo saber. Maravilha. Então, o design biofílico, ele é um conceito aí que ele tem alguns princípios e estratégias para a gente fazer essa reconexão desses nossos ambientes construídos com a natureza. Então, algumas estratégias são divididas em experiências. Então, existem as experiências diretas da natureza, e aí a gente fala da natureza propriamente dita, que a gente pode trazer a vegetação, o ar puro, a iluminação natural, as paisagens, né, as vistas, o fogo, os ecossistemas, tudo isso para os nossos ambientes. Também existem as experiências indiretas, e aí a gente fala da natureza em transformação, né, de trazer aí imagens da natureza, materiais naturais, as geometrias naturais como os fractais, que são abundantes na natureza, né, as ramificações das folhas, das árvores. A gente pode falar também da biomimética nas experiências indiretas, que é a gente observar a natureza, observar as estratégias, as soluções presentes na natureza e replicar isso nos nossos ambientes. E também, além dessas experiências, existem as experiências do espaço e do lugar, que são as características espaciais que nós temos no mundo natural. E aí, para entender melhor, uma delas é a perspectiva e o refúgio. Então, quando a gente vivia na natureza, nós tínhamos ali, a gente gostava de ter nosso abrigo, né, nossa proteção, nosso ambiente seguro, mas também a gente precisava perceber o que acontecia ao nosso redor. Então, perceber o ambiente natural, perceber o clima, se está chovendo, se está ventando, se tem sol. Perceber também essa variação do dia, né? Perceber se é manhã, se é tarde, se é noite. E perceber as ameaças e oportunidades. Então, isso nos traz bem-estar, nos traz um conforto. E isso continua fazendo parte da nossa vida para a gente ter realmente esse bem-estar. Então, a gente gosta de ter esse ambiente seguro, de proteção, que seria a nossa casa, mas a gente também precisa ter esse contato com o exterior. Então, precisa ter uma vista para um ambiente natural, a gente precisa ver a passagem do dia, perceber o clima de dentro desse ambiente. Isso tudo é importante para nos trazer benefícios de saúde. Eu acho que a gente consegue perceber isso bem quando a gente está num ambiente totalmente fechado e a gente não se sente bem, né? Exato. Quando a gente vai em conferências, congressos, a gente entra de manhã, acaba passando o dia inteiro nesse ambiente, saindo à noite, e se sente cansado, estressado quando vai sair dali. Totalmente. A gente não sabe como está o tempo. A gente sai exaurido, né? Aquela Exatamente. de que a gente está sem energia vital. Né? É impressionante como a natureza, ela nos traz essa energia vital, né? Quando a gente está com energia baixa, nada melhor do que o contato com a natureza para repor essa energia vital. E é bem que você falou, quando a gente fica o dia inteiro num curso, num evento, num congresso, a gente sai desvitalizada mesmo, com aquela sensação de... Até a gente voltar ao normal, leva aí algumas horas, né? Exatamente. Então, o design biofílico ele pode ser aplicado em diversas tipologias, né? E aí a gente fala desde a nossa casa, nas nossas residências, até hospitais, nas escolas, em ambientes corporativos, em redes de varejo, em hotéis.
Então é super importante a gente trazer esse conceito para todos esses locais, né? Todos os nossos ambientes construídos, e até o ambiente da paisagem, para o paisagismo. Uhum. E vai trazer esses nossos benefícios aí de saúde física. Então a gente vai ter menos pessoas com obesidade, menos pessoas com diabetes, menos pessoas com problemas aí de saúde física, mais saúde mental. Então, pessoas com menos ansiedade, com menos estresse, né? Pessoas muito mais relaxadas, com menos problemas aí de saúde mental. E também vai trazer, proporcionar essa interação entre as pessoas. Um dos princípios do design biofílico é trazer, proporcionar áreas de convivência entre as pessoas e a natureza e entre as próprias pessoas, para estimular esse senso de união, essa troca, né? Esse senso de cooperação, de comunidade. Então é isso que a gente precisa estimular. Exatamente. E a gente sabe aí que as plantas, elas têm, a natureza como um todo, né? Tem diversos benefícios, né? Benefícios quando aplicada em locais de trabalho, que a gente sabe que tem estudos que comprovam, né, que melhora a criatividade e a produtividade dos funcionários, né? Eles trabalham mais felizes e mais bem dispostos, que a ausência do contato visual com a natureza é o que você falou, né? Você está numa empresa que você não tem nenhum contato com a natureza, chega no final do dia, a gente está com aquele esgotamento mental, né? O cérebro está exaurido, cansado, a gente está sem energia vital, a gente aumenta o nível de ansiedade absurdamente, enquanto que uma empresa que tem o design biofílico aplicado, e aqui a gente tem uma imagem de uma empresa muito bacana, eu vou colocar aqui, né? Imagina a sensação de trabalhar, né, num ambiente como esse. Essa é a sede da ITS Informóvel, uma super parceira minha aí de trabalho. E é muito bacana. A Human Spaces, ela faz muitas pesquisas. E ela fez uma pesquisa em ambientes corporativos, né? Financiada pela Interface, a empresa de carpetes. E ela comprovou que ambientes corporativos que têm elementos naturais, que têm plantas, que têm iluminação natural, que têm ar puro, materiais naturais, esses ambientes, eles proporcionam aí 15% maior nível de bem-estar para esses funcionários, colaboradores, 15% maior nível de criatividade e 6% maior nível de produtividade. Então, olha a importância de a gente trazer o design biofílico para esses ambientes, né? Pessoas com maior bem-estar, pessoas mais saudáveis, se sentindo bem, com certeza elas vão ter um desempenho muito maior e gerar muito mais lucros aí para essas empresas. Sim, com certeza. E não só nessa sensação que ela nos causa, né, a nível emocional e físico, mas também as plantas, a natureza presente no ambiente, a gente sabe que melhora a qualidade do ar, né? Porque a planta tem, né, o seu princípio básico, que é fazer fotossíntese. Então, ela vai produzir mais oxigênio, a gente vai estar respirando um ar melhor, a gente vai levar mais oxigênio para as nossas células e ela vai estar filtrando o excesso de dióxido de carbono, né? Que o excesso de dióxido de carbono também presente no ambiente afeta diretamente o funcionamento do nosso cérebro, a nossa função cognitiva. Eu estava vendo essa semana uma porção de estudos científicos, artigos científicos falando dos malefícios que o excesso de dióxido de carbono traz para o cérebro no ambiente. Então, quando você coloca uma planta, você já minimizou muito, né, esse efeito, porque você já está filtrando o gás carbônico e jogando oxigênio puro ali. Então, também esse é um benefício, só por si só, o excesso já valeria, né? O excesso de dióxido de carbono, ele prejudica a nossa concentração, nosso desenvolvimento cognitivo, até o nosso humor, né? Nos traz uma fadiga, um cansaço aí. E as plantas, elas realmente têm essa capacidade de purificar o ar. Então, tem um estudo feito pela NASA, onde eles comprovam que as plantas, elas retiravam as toxinas das espaçonaves deles, né? E limpavam e filtravam esse ar. Então, realmente, elas trazem esse benefício. E além de trazer os benefícios também desse contato que a gente tem com a natureza, né? Existem, não sei se vocês já ouviram falar no banho de floresta. Então, é uma prática curativa aí, japonesa, onde se recomenda realmente que as pessoas vão para um lugar
com natureza abundante, né? Entre em contato com essa natureza e essas árvores, essas plantas, vegetações, elas soltam uma substância química aí, que em contato com o nosso organismo, isso nos traz muita saúde. Então, desde aumentar a nossa imunidade, de reduzir os nossos problemas de saúde mental, de reduzir o nosso estresse, reduzir a ansiedade, trazer um relaxamento maior, nos energizar. Tem até comprovações que melhora aí problemas de saúde física, né? Problemas de coração, reduz a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial. Então, realmente, o design biofílico é também trazer esses benefícios do banho de floresta para os nossos ambientes, né? Que a gente tenha isso no nosso dia a dia. Que a gente não tenha isso somente nos nossos finais de semana ou nas nossas férias, esse contato com a natureza. Sim, e as plantas, o que você falou, essa parte elas neutralizam realmente os efeitos dos contaminantes externos presentes no ambiente, sejam eles provenientes de produtos químicos. Por exemplo, a bromélia, né? Ela filtra muito esses contaminantes químicos usados por produtos químicos mesmo, né? O benzeno, o formaldeído, todas essas substâncias tóxicas. Então, a gente sabe que a gente tem aí uma série de plantas que conseguem filtrar isso e minimizar esses efeitos nocivos. E aí, puxando um pouco sardinha também para a física quântica, que eu sou apaixonada e é uma das minhas especialidades. Então, quando você falou que a planta ela tem a substância que interage com o nosso corpo, né, Bia? A gente sabe que tudo no universo é feito de energia, né? Então, nós somos feitos de energia, as plantas são feitas de energia e a gente tem um biocampo e as plantas também têm esse biocampo. E o que elas liberam no ar e elas aumentam não só as plantas, como a natureza como um todo. Pode ser uma cachoeira, pode ser uma floresta, pode ser uma praia. Quando a gente está em contato com a natureza em si, ela libera os íons negativos nos ambientes, que os íons negativos são super saudáveis para a nossa saúde, porque eles aumentam a produção de glóbulo branco, glóbulos brancos, que são responsáveis pela nossa imunidade. Eles trazem uma série de benefícios para a nossa saúde. Inclusive, esses íons negativos neutralizam os efeitos dos íons positivos causados pelos aparelhos eletrônicos. Então, hoje em dia, a gente está muito em contato, né, com computador, com celular, com rede Wi-Fi. Tudo isso liberam, nesse caso, o inverso. Os íons positivos é que são os maléficos à saúde, né? São os que oxidam as nossas células e a gente fica em contato com isso o tempo todo. Isso vai oxidando as nossas células e quando a gente tem a natureza por perto e principalmente as plantas que liberam os íons negativos, quando encontram com o íon positivo dos aparelhos, neutralizam. Então, ela também tem essa função que muita gente não tem conhecimento disso, né? Então, por isso que é tão importante. Eu fico aqui rodeada de plantas por todos os lados, que é Eu também. e minimizando esses efeitos e essas exposições, né? Que a gente está aí 24 horas exposta a isso tudo e a gente não tem como evitar, né? Exatamente. Aqui eu tô colocando uma outra imagem para a gente comentar, né? Que aqui tá a natureza completamente integrada nos espaços, né, Bia? Essa casa, se eu não me engano, é de uma casa-cor, São Paulo. Aham. Tá E tudo. tem muita conexão com a natureza. Eu sempre falo, nós, profissionais da construção, nós somos responsáveis por resgatar a fauna e a flora local que nós acabamos matando, né, com a construção. Então, a gente é responsável por isso. E aí a gente precisa resgatar essa flora que vai trazer e vai atrair essa fauna local. Então, seja em jardins, né, nos nossos térreos, seja nas fachadas das nossas edificações, sejam através de vasos de plantas ou até dos nossos terraços. A gente precisa ter essa preocupação de trazer isso para não causar essa quebra, para não causar esse desequilíbrio, né, na natureza, nos ecossistemas e para que tudo continue funcionando perfeitamente.
Eu acho bacana, Bia, você falar assim, as pessoas, a maioria das pessoas acham que biofilia é só pegar planta e botar no ambiente. E É, não é, vai muito além exatamente. disso, né? Eu queria que você falasse um Vai pouquinho. muito além disso. Eu gosto de falar muito isso, porque eu acho que justamente esse é um dos viés que eu gosto de abordar, assim, e trazer o design biofílico com maior profundidade, né? Não é só acrescentar plantas nos nossos ambientes, não é o paisagismo. O design biofílico vai muito além disso. Eu diria até que é uma filosofia de vida, né? O design biofílico. E aí é trazer essa filosofia de vida para os nossos ambientes e entendendo esses princípios do design biofílico, essas estratégias do design biofílico e aplicando isso, né, de uma forma harmônica em todos os nossos ambientes. E aí trazendo essa reconexão realmente das pessoas com a natureza através desse nosso novo habitat, que é o ambiente construído. Uhum. E eu queria que você explicasse também, Bia, um pouquinho da diferença do design ecológico para o design biofílico, que também as pessoas costumam confundir um pouquinho isso. Confundir. Exatamente, até confundem com sustentabilidade ambiental, arquitetura bioclimática, e vêm me perguntar qual é a diferença. Então, a diferença é que o design ecológico, ele fala da relação da edificação com a natureza, né? Então, vai falar de como a gente pode aproveitar da melhor maneira esses recursos naturais, de como a gente pode ter um baixo impacto ambiental, de como que a gente pode melhorar a eficiência energética, aproveitar os materiais sustentáveis, né? E o design biofílico, ele fala da relação das pessoas com a natureza. Então, é a nossa relação com a iluminação natural, que é o fator primordial aí para sincronizar o nosso ritmo circadiano. Para quem não sabe, o nosso ritmo circadiano é o nosso ciclo biológico diário, responsável por diversas funções no nosso organismo, como regular a nossa imunidade, regular o nosso sono, regular o estresse. O design biofílico trata da nossa relação com toda a natureza, com o ar puro, que é essencial para a nossa vida, e nós precisamos ter esse ar puro nos nossos ambientes, né? Não só através aí de tecnologia, mas dessa renovação do ar interior através de janelas manejáveis. É a nossa relação com a vegetação, com os animais, a nossa relação com os ecossistemas, com o clima, com o fogo, e aí com os materiais naturais, com as geometrias naturais, com as imagens da natureza e com todas essas relações espaciais que eu falei, né? Que a gente tem, como são as estratégias do design biofílico. Então, a gente entendendo como a gente se relaciona com a natureza e quais são os benefícios que isso traz para a nossa vida e como que a gente pode proporcionar isso através dos nossos ambientes. Entendi, perfeito. Mesmo É os a nossa objetivos, experiência com mas a natureza. mesmos objetivos, mas com olhares, com focos diferentes. Complementares, eu É, diria. Eu diria que o design biofílico não é design biofílico sem sustentabilidade ambiental, sem o design ecológico, mas a gente precisa ter um olhar aí pensando na saúde e no bem-estar das pessoas. O foco do design biofílico é a saúde e o bem-estar das pessoas, que é através da reconexão com a natureza. natureza, né? Nós somos natureza. Com certeza. Eu vou mostrar aqui algumas imagens, inclusive essa daqui que eu gosto muito. Ai, pena que eu tô bem na Luz, frente. vertical luz. São duas torres, né? E que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Quando eu fui estudar lá no Instituto Marangoni Milão, que é o Bosco Verticale, do Stefano Boeri, que é um prédio que é como se fosse um bosque verde, são duas torres, e ele é todo, sem contar com todas as preocupações de sustentabilidade que foram aplicadas no projeto, né? Ele colocou aí muita vegetação viva. Então, tem aí 20 mil metros quadrados de vegetação aplicadas, né? Com uma capacidade de estar filtrando 7 mil toneladas de dióxido de carbono e produzindo 8 mil toneladas de oxigênio puro para a cidade de Milão. Então, realmente, esse é um lugar que, assim, que eu fiquei completamente encantada de ver isso pessoalmente. Realmente é muito impressionante. É muito bacana. Muito bacana.
E aí eu vou mostrar aqui aquele outro, Bia, da Amazon. Que aí eu vou pedir para você comentar. Esse projeto é maravilhoso, é uma super referência aí em design biofílico no ambiente corporativo. E eles trazem muitas espécies botânicas para dentro desse ambiente. E eles realmente fazem um ambiente onde a gente tem essa sensação da natureza. Então, eles conseguem trazer como se a gente estivesse fazendo uma reunião na árvore, né? Num ninho ali. Tem. A gente aqui, a tem. foto do ninho. Exatamente. Tem a presença da água, tem muita iluminação natural. E é muito bacana que esse ambiente ele consegue trazer ecossistemas se sustentando. Então ele traz essas paredes gigantescas aí, verdes, de vegetação, mas ao mesmo tempo ele capta a água da chuva que vai irrigar essa vegetação, essa parede verde, e essa água que passou pela essa vegetação excedente, ela vai servir de nutrientes para o grande aquário. E aí esse ciclo retorna. Então, esse é o verdadeiro design biofílico, quando a gente tem ecossistemas que se sustentam. Então, a própria natureza aí é ela que regula isso, que estimula e que desenvolve esses ecossistemas. E o paisagista que fez esse projeto, ele utilizou várias espécies raras, né? Aí. Exatamente. Ele é um projeto de design biofílico com um valor, um custo alto aí. O design biofílico não precisa ser dessa forma, né? A gente consegue aplicar o design biofílico com valores econômicos, mas nesse caso, sim, ele trouxe mais de 400 mil espécies, se eu não me engano, para dentro desse ambiente. É maravilhoso esse projeto e tem diversas espécies aí botânicas. Eu imagino você trabalhar num lugar desse, fazer uma reunião num lugar desse. Nossa, deve ser realmente assim muito, muito bacana. Recuperador. As ideias fluem, né? O processo criativo aqui deve aumentar em muito mais do que 15%, né? Com certeza. É muito estímulo visual e natureza ali presente, então. E sensação de bem-estar, né? Total. Quando a gente consegue se recarregar. Você vê que a sede da Amazon, né? Que com certeza as pessoas têm ali muita coisa para fazer, muito trabalho, muita responsabilidade. Se eles não tivessem esse ponto de refúgio, realmente o nível de estresse, de ansiedade ia ser altíssimo. E por isso que ela é a potência que ela é, né? Porque assim como a Apple e grandes outras empresas proporcionam o melhor para os seus funcionários, né? É isso, não é à toa que grandes empresas já estão aplicando o design biofílico, como a Google, o Facebook, a Amazon, né, redes de varejo como a Apple, e realmente é para trazer esse bem-estar maior. Em redes de varejo tem comprovação que as pessoas elas acabam passando mais tempo, né, nesses ambientes, porque elas sentem um bem-estar maior e elas acabam comprando mais também. Além do que elas agregam o valor do produto a quantidade de elementos naturais presentes nesse ambiente. Então, elas acabam aceitando valores mais altos nesses ambientes. É verdade. Ainda tem aí a questão do neuromarketing, né? De acabar impactando também nas vendas. E aí eu queria também que a gente entrasse aqui, a gente ainda tem aí 15 minutinhos, em dicas práticas, né? Que as pessoas pedem muito. Dicas práticas, tá bom? Maravilha. Achei tudo lindo, mas o que eu posso fazer? Maravilha. Eu gosto de falar muito do home office, que hoje em dia acho que todos nós aí estamos em home office, pelo menos eu estou aqui em Porto Alegre, no Sul tá tudo fechado ainda, né? Então a maioria das pessoas está em casa. E o que a gente pode fazer? Primeiro, iluminação natural. Onde você trabalha, no seu local de trabalho, você precisa ter acesso à iluminação natural abundante aí durante o dia. Então, se você não tem ali no seu dia a dia, que você faça pausas e tenha esse contato com a iluminação natural. Esse é o principal fator que vai fazer você sincronizar o seu ritmo circadiano, seu organismo funcionar melhor, vai ter uma imunidade melhor, vai ter menos estresse
e um sono melhor. Então, o organismo vai produzir a melatonina suficiente e você vai conseguir entrar em sono profundo e relaxamento para se recuperar para o dia seguinte. Então, nesse Assim momento, como a escolha do local em casa é primordial para a gente manter a nossa saúde e o nosso bem-estar. é isso. Além do que o seu ambiente de dormir também precisa estar numa escuridão total. Então não pode ter nenhuma luz ali na hora de dormir, nem a luz do LED ali da televisão, do celular, do notebook, né? Tudo desligado para que realmente o nosso organismo produza a quantidade suficiente aí de melatonina para a gente se recuperar para o dia seguinte. E aí, nesse Segundo, eu falo... quarto, ainda iria além, porque ainda iria também não ter nenhum aparelho elétrico para não estar emitindo os íons positivos enquanto você está dormindo. Enquanto o seu organismo está ali refazendo todas as funções, né? Que a hora que seu metabolismo trabalha, a hora que seu fígado trabalha, a hora que está tudo funcionando e você está ali sendo bombardeado pelos íons positivos. Então, se também puder tirar os eletrônicos do quarto, seria perfeito. Sua saúde é gratuita. Ou tirar da tomada também, né? Eu sempre falo, às vezes a pessoa tem um modem ali, desliga o Wi-Fi, desliga tudo, tira da tomada para dormir e depois de manhã retoma aí. Perfeito. Segundo ponto, eu falaria do ar, o ar puro, renovação. Ainda mais nesse momento aí de pandemia que a gente está vivendo, é importantíssimo que a gente faça a renovação diária do nosso ar interior. E através de janelas aí manejáveis. Então, que a gente abra as janelas, renove esse ar durante a nossa manhã ali, principalmente, né, que passou a noite fechada, para reduzir a quantidade de dióxido de carbono no interior. Como a gente falou, o excesso prejudica nossa concentração, nosso desenvolvimento cognitivo, nosso humor, e também para disseminar os vírus e as bactérias presentes no ar. E terceiro, eu daria a dica de a gente ter contato com plantas, com vegetação e com animais no nosso ambiente. Então, realmente, que a gente não é trazer um vasinho de plantas e deixar ali jogado no canto. Não. É que a gente tenha um ambiente, não precisa ser todos os ambientes da casa, mas a gente tem um ambiente com uma vegetação maior na nossa casa e que a gente tenha esse contato com essa vegetação. Que a gente cuide dessa vegetação, seja a nossa horta ali, que a gente tenha contato com a terra, que a gente regue as nossas plantas, conversar com as nossas plantas também sempre é bem-vindo, que a gente pode. E é esse contato, esse cuidado que vai nos trazer benefícios de saúde. E diria que também vai aumentar a nossa empatia aí por outros seres vivos e a gente vai reparar muito mais nessa importância, né, dos outros seres vivos, das plantas, dos animais. E animais também, eu falo animais, todo mundo pensa em pet. Maravilhoso se tem pet, você pode ter esse contato com seu pet maior, ainda mais nesse momento, mas não só isso, né? E aí eu falo de trazer passarinhos, borboleta, através dessa vegetação que a gente vai ter, se a gente tem uma sacada, se a gente tem um jardim, um terraço, onde a gente possa ter esse contato maior, para realmente resgatar essa biodiversidade, né? E aí, isso sim vai nos trazer muitos benefícios de saúde. Com certeza. E como eu digo, né, que as plantas também emitem frequências, né? Elas também produzem essas frequências e hoje em dia a gente já tem até equipamentos que conseguem traduzir essa frequência em sons, né? E a gente consegue, com esses equipamentos, escutar. Então é uma comprovação de que realmente elas emitem frequência, a gente consegue escutar os sons das plantas. E quando eu descobri isso há muito tempo atrás, eu fiquei impressionada de ver assim, uau, o nosso ouvido humano não alcança esse tipo de frequência auditiva, mas com esse aparelho a gente consegue ouvir. E quando você conversa, quando você falou, eu me lembrei desse aparelho, desse experimento, quando você conversa com a planta, é muito bacana, Bia, porque ela canta, o som aumenta. Quando você não está falando, ela emite um som mais baixinho. Quando você começa a falar com ela e elogiar e fazer carinho, ela faz uma sinfonia, uma música que é impressionante de ver. Isso é muito apaixonante. Muito, muito maravilhoso, né? A gente perceber isso. A natureza é maravilhosa. Pois é, exatamente. E
Eu acho que a gente deu aqui vários exemplos na prática, que eu acho que é o que mais as pessoas pedem, né, Bia? É na prática o que a gente pode fazer. Então, além de tudo isso, eu acho que também tudo que remete à natureza, né, Bia? Tudo que remete a elementos naturais, seja imagens, uma paisagem, um mural, pedras, elementos naturais, tudo que te remeta à natureza, além das plantas, eu acho que é bem-vindo nesse momento, né? Sim, que são as experiências indiretas. Inclusive tem estudos, todo o design biofílico ele é pautado por comprovações científicas. Então, existem estudos até que imagens da natureza, principalmente ambientes aí de saúde, né, onde salas de espera está sendo utilizado muito, porque a gente não pode trazer a natureza viva aí para esses ambientes, devido às normas. Então, se utiliza muito imagens da natureza para trazer esse relaxamento maior, diminuir a ansiedade daquelas pessoas naquele ambiente tenso. E realmente reduz frequência cardíaca, reduz pressão arterial e traz uma calma, uma tranquilidade maior. Inclusive nos hospitais, né? Como você falou, os pacientes se recuperam mais rápido, né? Eles têm um tempo de internação mais curto, só traz benefício. Isso tem um estudo muito bacana do Roger Ulrich, que é visão para a natureza. Então, a gente tem um ambiente natural lá fora e a gente proporciona essa visão do paciente para esse ambiente natural. E aí isso reduz o tempo de internação, reduz a quantidade de medicamentos para dor, eleva o humor desse paciente e reduz a indisposição. Então, são muitos benefícios só por uma visão da natureza. Esse estudo foi feito em comparação a pacientes que olhavam para um ambiente de tijolos. Então, olha a diferença a gente olhar para um ambiente construído e um ambiente natural. Como a gente pode proporcionar aí que realmente seja um ambiente de cura, né, esse local. Sim, e a gente veio da natureza, né? Então a gente tem isso registrado no nosso DNA, né? Quando a gente olha, automaticamente a gente já conecta com essa memória, né, inata do ser humano e por isso traz aí tantos benefícios. Então, gente, é o que eu falo, assim, nesse momento, quanto mais vocês puderem ter contato com a natureza, melhor. Nem que dê uma fugida 2 vezes na semana, né? Botar o pé na terra, botar o pé na grama, na areia, para descarregar toda essa energia eletromagnética que a gente absorve, né? E a gente funciona meio como uma antena, um para-raio, né? A gente descarrega tudo ali na natureza. A gente sabe ficar ali só respirando, olhando. Eu não fico sem esse contato, porque sem esse contato eu não consigo. Eu digo que o celular precisa plugar ali na tomada, né, para você recarregar. É a minha recarga. Se eu não faço isso naquela semana, para mim eu não rendo nada. A minha semana fica, não flui, sabe? Então. Eu também, sabe? Eu falo que a biofilia ela começa de dentro para fora. Então a gente precisa vivenciar, a gente precisa experienciar a biofilia, esse contato, essa reconexão com a natureza e sentir esses benefícios. E a partir daí a gente vai entender essa importância, valorizar e a perceber essa importância de a gente trazer isso para os nossos ambientes, para os nossos projetos, né? E começar a praticar e implementar o design biofílico aí. Perfeito. Bom, a gente tem aqui 8 minutinhos para encerrar, então eu queria também falar aqui algumas coisas com você, Bia. Se você quiser complementar, falar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria complementar que eu sempre falo a biofilia, design biofílico, a biofilia ela é inata, né? A gente está nos nossos registros biológicos, a gente tem essa necessidade quando a gente precisa, pergunta para as pessoas onde elas gostariam de relaxar, né? Passar suas férias. A maioria vai falar em contato com a natureza. Mas ela está deixando de ser instintiva, porque as nossas crianças não estão tendo esse contato com a natureza suficiente. Então, estão apresentando um transtorno dos déficits de natureza, que está trazendo diversos problemas aí de saúde para as nossas crianças, e elas não vão saber valorizar algo que elas não conhecem, elas não vão amar aquilo que elas não sabem a importância, né? Que elas não conhecem. Então, a gente precisa reconectar essas crianças à natureza e mostrando esse valor, essa importância, fazendo brincadeiras ao ar livre, fazendo hortas com elas e mostrando o valor disso para a vida delas, para os benefícios, assim como reconectar a natureza nos nossos ambientes de educação. Então, eu acho muito importante a gente frisar isso, que a gente precisa
é que é essa geração aí, né, a geração futura, que realmente vai criar um mundo melhor aí para todos nós. Com certeza. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido aqui esclarecer muita coisa com a presença hoje da Bia, que foi super esclarecedora, pode tirar aí diversas dúvidas das perguntas mais frequentes que eu recebo por aqui. Antes que a live caia, porque semana passada eu estava tão entretida na live com a pessoa, quando a live caiu, eu não me despedi de ninguém, então eu tô aqui de olho no relógio. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: bom, quem se interessou pelo assunto, quem quiser se aprofundar no assunto, ontem eu dei uma aula que vai ficar disponível por poucos dias. O link para assistir essa aula está na minha bio, para quem tiver interesse, onde eu estou falando não só do design biofílico, mas da neuroarquitetura, psicologia das cores, geobiologia, epigenética e design. Então, eu estou entrando um pouco a fundo. É uma aula realmente com apresentação, com slides, com conteúdo muito bacana, que vai ficar disponível por pouquíssimos dias. Então, quem gostou do tema, quem gostou, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje sobre o design biofílico e quiser assistir a aula, o link está na minha bio. E quem quiser realmente se aprofundar, eu convido vocês a fazerem parte da minha nova turma, do meu curso online de Design Therapy. Eu sou especialista em Design Therapy. Então, ano passado eu tive a oportunidade de estudar em Milão, onde eu pude me aprofundar mais e estar desenvolvendo esse curso online, onde abrange aí todos esses temas que têm a mesma preocupação, o mesmo propósito, né? De estar levando mais saúde e bem-estar para as pessoas através dos ambientes, né? E no Design Therapy, a gente como proporcionar ambientes que promovam um efeito terapêutico nas pessoas. Então, além de estar aplicando o design biofílico, a neurociência, eu também não teria como não trazer a física quântica, como eu comentei algumas coisas aqui, que é a minha grande paixão. Então, a gente tem aí embasamento da neurociência, da física quântica, em tudo que está sendo apresentado nesse curso online de Design Therapy. Então, as inscrições estão abertas, foram abertas ontem e vai ficar aberta só até sexta-feira. Então, ainda dá tempo para quem gostou e se interessou tá assistindo a aula e, se quiser, tá entrando para a próxima turma, que se encerra sexta-feira. E depois, no sábado, gente, não adianta mandar mensagem querendo entrar, porque depois que fecha, aí eu fico 100% focada na turma, porque aí é só quem dá aula, né, Bia, que sabe o quanto que demanda da nossa atenção, né? A Bia também dá aula, a Bia também dá curso. Se quiser... Vou fazer meu jabá aqui para quem quiser se aprofundar na biofilia e no design biofílico. Também tem um curso online aí em biofilia e design biofílico, ensinando todo esse conceito com maior profundidade e como aplicar nos nossos ambientes construídos. E a gente vai abrir a turma 5 agora, final de agosto. Então, convido todos vocês que tiverem interesse a participarem. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Bia, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui disponibilizando o seu tempo para a gente bater papo. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades de estar fazendo coisas juntas. Eu amei a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, eu adorei esse papo. Para mim é sempre muito gostoso conversar sobre biofilia, design biofílico. E para quem quiser também me seguir no Design Biofílico, e ali na minha bio tem o link do curso, para quem tiver interesse em saber mais também. E tiver alguma dúvida aí, que ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato que eu também esclareço. Então é isso, gente. Obrigada a presença de todo mundo. O relógio aqui já está na Muito obrigada. Antes que caia, eu agradeço a todos a presença de todo mundo. Uma boa noite. E é isso, só revisando, quem quiser ainda assistir minha aula dá tempo, que o link ainda está na bio. E as inscrições estão abertas para o curso até sexta-feira. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui algum comentário antes que caia. Se cair, gente, eu vou tentar ler alguma coisa, porque o fundo da Bia tá branco, aí eu não dá leitura aqui para mim. Você consegue a natureza... aqui, consegui. A natureza, o valor da natureza em alta área externa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ainda dá tempo de responder. Cores que remetem à natureza. Cores que remetem à natureza. Verde, azul, a madeira. Tons terrosos. Os tons de rosa. Se a gente for perceber, a natureza
Predominantemente ela tem verde, azul e tons terrosos. O resto são cores pontuais. Então, também reproduzir isso nos nossos ambientes. Exatamente. Educação, decora aperto. Educação ambiental nas escolas cresceu muito, maravilhoso esse contato. Crianças precisam voltar esse contato com a natureza, super concordo, e cabe a nós, né, as mães e os pais, estarem educando Adultos. para isso, né, porque as crianças não têm condições de escolha. Fabíola, mostrar para as crianças que a cenoura não nasce da geladeira, exatamente. É verdade. Gente, vai cair. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda uma mensagem por direct que eu vou estar respondendo. Eu sou super acessível, respondo a todo mundo. Vai cair em 3, 2, 1. Me despedindo. Bia, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Beijo a todos. Beijo, tchau. Tchau.